Oi, pessoal, tudo bom? Boa noite, boa tarde, bom dia, depende da hora que você está revisando. Vê bem, antes de qualquer coisa, eu queria dizer que isso aqui não é para você estudar pela revisão e fazer a prova e tirar 10. Não, isso não é o objetivo, assim, está fora totalmente do que a gente quer como professor, né, como educador. O objetivo é que você lembre das aulas, lembre das revisões que eu fiz em sala, e que se somando a isso, somando-se a isso tudo, você consiga ter um bom resultado na sua prova e principalmente no seu vestibular, no SSA que vem por aí, no Enem do ano que vem. Então, por exemplo, vamos lá conversar sobre alguns aspectos que são importantíssimos para a gente estudar hoje. Veja, não tem nada que você não tenha visto ainda em sala de aula, né? Talvez só um pouco mais de atenção. Veja, a primeira coisa que eu queria falar com você hoje é quando eu tenho uma reação com mais de uma etapa. Então, por exemplo, se eu tiver assim, ó, S mais O2 dando SO2. Aí SO2 mais 1/2 de O2 dando SO3. Aí tem a SO3 mais H2O dando H2SO4. Veja, essa reação tem mais de uma etapa, tá? Cada equação é uma etapa, né? Então, por exemplo, ele pode botar lá, ó, etapa lenta. Aí aqui vai ser o quê? Etapa rápida. Guga, pode ter outra lenta? Nunca. A outra também vai ter que ser o quê? Etapa rápida. Lembre-se, qualquer tipo de reação, ela só pode ter uma etapa lenta. Uma única etapa lenta. E aí você já sabe, ó, quem determina a velocidade, pessoal, a velocidade é a etapa lenta. Quem determina a velocidade da reação é a etapa lenta. Se você parar para lembrar um pouquinho, você vai lembrar que eu falei na sala de aula, ó, imagine que senta eu e você para almoçar. Só pode levantar quando os dois terminarem. Adianta comer rápido? Não. Por quê? Porque a gente só vai levantar quando tiver os dois terminados. Ou seja, só vai levantar quando o mais lento tiver terminado. Então, quem determina a velocidade da reação é a etapa lenta, certo? Logo, qual é a velocidade da reação aqui? Constante. Quem é etapa lenta, pessoal? É a primeira. Então, seria S, né, vezes O2. Lembre-se que a velocidade é sempre dada pelo quê? Pela concentração dos reagentes, todos elevados aos seus coeficientes. Por exemplo, se eu tivesse uma reação assim, ó, 2x gasoso mais 3y aquoso, dando x2y3. Lembrem, só quem determina a velocidade são os reagentes no estado gasoso ou aquoso, não é verdade? Então, aqui, ó, seria assim. E se eu te perguntasse qual é a ordem da reação? Aí você diria, oh, Guga, muito fácil, né? A ordem da reação é a soma dos seus coeficientes, quinta ordem. Então, oxe, onde é que tem quinta ordem aí? Aqui, ó, 2 mais 3. Isso é a ordem da reação. Então, lembrar, tá? Quem determina a velocidade de uma reação é sempre a etapa lenta, tá bom? Quem determina a velocidade de uma reação que tem mais de uma etapa é sempre a etapa lenta. E, por favor, não esqueça, só existe, pode ter 300 etapas de reação, ela só vai ter uma etapa lenta. Todas as outras podem ser o quê? Podem ser rápidas, mas ela só vai ter uma etapa lenta. Vamos lá. Outra coisa que eu queria falar para vocês é sobre catalisador. Pessoal, olha, o catalisador, você pode ter aqui uma reação, né? E vai ter um catalisador aqui por baixo, tal, que ele pode fazer aqui a munganga que ele quiser. Veja, o catalisador, ele faz o quê? Ele diminui a energia de ativação. Legal. Então, o catalisador tem energia de ativação, mas ele não altera, olha bem, ele não altera
a velocidade do sentido direto e do inverso na mesma pegada. Então, o que é que eu posso garantir a você? Quando eu adiciono um catalisador, tá bom? Ele diminui a energia de ativação e ele não mexe aonde? Na constante de equilíbrio. Guarda isso, hein? Ele não tira o equilíbrio da reação. Olha, quando eu adiciono um catalisador, é como se eu derrubasse o muro. Quem está dentro entra, quem está fora sai. Então, não tem nenhuma alteração. Eu acelero a velocidade para os dois lados. Com isso, o que é que eu posso lhe dizer? Quando eu adiciono um catalisador, presta bem atenção. Quando eu adiciono um catalisador, o que é que acontece, pessoal? Eu não altero o equilíbrio da reação. Certinho? Legal? Tudo bem até aí? Então, isso é importante. Eu achei uma coisa que eu queria falar para vocês aqui. Olha, lembre-se, quando eu tiver uma reação, por exemplo, X... Eita, deixa eu mudar a cor aqui, porque senão fica ruim para você ver, né? Vê. X mais 2 mais Y mais 1, dando quem? Dando X mais 1, dando Y mais 2. Aí vem aqui, vê. X mais 2 mais aqui Y mais 3, vê bem, dando X mais 1 mais aqui, ó, Y mais 4. O que está fazendo aí, Guga? Tem calma. W mais 2 mais Y mais 4, dando W mais 3 mais, olha aí, pessoal, preste atenção, Y mais 1. Independente de ser rápido, ser lento, não interessa. Todo mundo aqui é lento, rápido, não interessa, tá? O que me interessa é simplesmente um detalhe. Se eu te perguntar qual é o catalisador? Eita, Guga, agora tu me pegasse. Peguei não. O catalisador é sempre o reagente que aparece na primeira e que é o produto da última. Por quê? Porque o catalisador não é consumido. Então, o catalisador ele aparece no começo e reaparece no final. Vê, quem é que apareceu no começo? Vamos ver quem é que apareceu no começo? X e Y. E no final, W e Y. Então, desses daqui, quem é que apareceu no começo e no final? Muito bem, foi Y. Y está aqui e Y está aqui. Então, o catalisador é Y mais 1. Lembre-se, o catalisador, ele sempre faz o quê? Ele é reagente da primeira e ele é produto da última. Outro detalhe, o catalisador não altera o quê? A constante de equilíbrio. Anote isso aí. O catalisador não altera a constante de equilíbrio, certo? E olha, se você prestou atenção também na aula, você vai lembrar de algo que eu falei muito, ó. Lembra que eu mostrei um gráfico assim? Imagine que eu tenho nesse gráfico, por exemplo, aqui, ó, A, aqui eu tenho B, aqui eu tenho C e aqui eu tenho D. Eu te perguntar, quem é reagente e quem é produto? Olha, é concentração pelo tempo. Pessoal, o reagente, ele diminui, porque ele está reagindo. E o produto, ele o quê? Ele aumenta, porque ele está sendo formado. Então, A está aumentando, A é produto. B está aumentando, B é produto. C está diminuindo, C é reagente. E D está diminuindo, D é reagente. Então, eu posso dizer que C mais D está produzindo quem? A mais B. Está vendo? Química, desde o começo do ano, essa parte da química que a gente está estudando, ela é muito tranquila. Lembrar, o que diminui com o tempo
é o quê? Se está diminuindo é porque está reagindo. Se está aumentando é porque está formando. É o produto. Legal? E eu queria falar de um tópico, pessoal, que para mim talvez seja o que vocês têm que ter mais cuidado, tá? Que tópico é esse, Guga? Já tô com medo. Não, medo nenhum, vê. Pessoal, tem uma coisa que é fundamental para o estudo da gente, que é lembrar daquelas tabelinhas que eu fiz na sala de aula. Se eu fosse você, eu faria todas as revisões mais de uma vez, tá? Eu pegava essa revisão, fazia várias vezes, olhava a questão da sala. Por quê? Vê? Imagine que eu tenha aqui A, B, C e tem a velocidade, tá? Então aqui eu tenho 2 vezes 10 a menos 1, 2 vezes 10 a menos 1, 4 vezes 10 a menos 1. Aí aqui eu tenho 3 vezes 10 a menos 1, 3 vezes 10 a menos 1, 3 vezes 10 a menos 1. Aí aqui eu tenho 4 vezes 10 a menos 8, 8 vezes 10 a menos 8. Aí aqui eu tenho 8 vezes 10 a menos 8. Certo? Certo. Aí aqui, ó, eu tenho ainda 4 vezes 10 a menos 1. Aí aqui eu tenho 12 vezes 10 a menos 1. E aqui eu tenho 8 vezes 10 a menos 8. E a velocidade, Guga? Sei lá, aqui eu posso ter 2 vezes 10 a menos 4. Aí aqui, ó, eu vou ter 8 vezes 10 a menos 4. Aqui eu vou ter 16 vezes 10 a menos 4. Tá certo? E aqui eu vou ter 64 vezes 10 a menos 4. E eu lhe perguntar, qual é a equação da velocidade? Pronto, para tudo. Para tudo que tu está fazendo aí, olha, preste atenção. Vê. Aqui, ó, tá constante nesse intervalo, lembra? Então, entre 1 e 2, eu não estou mexendo em A. Eu não tenho A. B está constante. Também não estou mexendo em B. Logo, se eu não estou mexendo em A, nem estou mexendo em B, mas eu estou mexendo em C. C, ó, dobrou, que é 2 elevado à primeira. Quando dobra, aqui quadruplica. Eita, só que quadruplica é 2 elevado a quanto? Ao quadrado. Então, veja, se C dobra e a velocidade quadruplica, então a velocidade é proporcional a C elevado ao quadrado. Por quê? Ó? Porque aqui dobrou e aqui quadruplicou. Ficou 4 quanto 2? 2, 4. Então ela elevou ao quadrado. Para tu não errar, lembra da sala? É só dividir o coeficiente. Ó. Aqui é 1, aqui é 2. Então divide 2 por 1 dá 2. Então C é o quadrado. Vamos lá, presta atenção. Vou fazer outro. Escolhe agora um momento em que, por exemplo, aqui, ó. Opa, C está constante, não estou mexendo em C. B está constante, não estou mexendo em B. A dobrou. Olha, 2 a primeira. Quando A dobra, a velocidade também dobra. 2 a primeira, 2 a primeira. 1 dividido por 1, divide a potência, tá vendo? Então, 1 dividido por 1 é 1, né? Então, é A elevado à primeira. Já fiz a minha reaçãozinha. Mas falta saber B, Guga. Então, agora eu vou fazer um momento em que, por exemplo, C está constante, tá. A está constante, tá. E B quadruplicou. Quando B quadruplica, a velocidade também quadruplica. Então, é 4 a primeira, 4 a primeira, né? 1 por 1, 1. Então, é B elevado à primeira. Organizando, você escreve velocidade, é constante, A elevado à primeira, B elevado à primeira, C elevado ao quadrado. Pessoal, eu fiz várias questões dessa na sala, acho que são as 3, tá? Então, por favor, dá uma olhadinha. É bem fácil. Você deixa uma constante e vê o que está acontecendo com a outra. Prova, pessoal, vai ser bem tranquila. Eu tenho certeza que vocês vão fazer uma prova, ó, show de bola, tá? Fica aí com um beijo, tá? Tudo de bom. Boa prova, tô torcendo por vocês. E até semana que vem, ou boas férias, né? Tchau, pessoal.